Sábado 14 de agosto, estamos reunidos mais uma vez nesses 15 minutos do nosso encontro diário com Deus. Que bom que você está comigo, porque onde 2 ou 3 ou mais estiverem reunidos, Jesus está no meio de nós. Aleluia! Seja bem-vindo, Senhor, na minha casa e na casa desse meu irmão que está ouvindo agora, que está assistindo. Que bom, irmãos, nós estamos aqui percorrendo a palavra de Deus e a primeira leitura de hoje está em Josué, capítulo 24, a partir do versículo 14. É a continuação da leitura de ontem. Ontem até eu anunciei a morte de Josué, que seria o final da vida de Josué, mas não chegou. É hoje que chegamos a essa passagem. Mas Josué foi aquele que chamou a população a uma fidelidade com Deus. O povo de Deus, caminhando no deserto, encontravam outros povos. E ali as culturas se misturavam, inclusive a cultura religiosa. E começavam as pessoas a adotar crendices, superstições dos povos que eles iam encontrando pelo caminho. E aí Josué falou, olha, nós temos um Deus que nos tirou do Egito. Então vocês têm que tomar uma decisão. Vocês vão seguir o Deus verdadeiro ou vão seguir o Deus dos amorreus? Porque eu não sei quanto a vocês. Aí vem aquela frase tão conhecida de todos nós. Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então ele conclama toda a população a fazer o mesmo, se decidir por Deus e deixar os falsos deuses de lado. Vamos à leitura então? Primeira leitura de hoje, Josué 24, a partir do versículo 14. Agora, pois, temei o Senhor e servi-o com toda a retidão e fidelidade. Tirai os deuses que serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Olha, até deuses egípcios ainda se encontravam ali. Porém, se vos desagrada servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Escolhe hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais além do rio, se aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porque quanto a mim, eu e minha casa serviremos o Senhor. O povo respondeu, longe de nós abandonarmos o Senhor para servir outros deuses. O Senhor é o nosso Deus. Ele que nos tirou a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e que operou à nossa vista maravilhosos prodígios e guardou-nos ao longo de todo o caminho que percorremos entre todos os povos pelos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas essas nações, assim como os amorreus que habitavam na terra. Nós serviremos o Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Eu vou repetir isso. Nós serviremos o Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo, vós não podereis servir o Senhor, porque Ele é um Deus santo, um Deus zeloso, que não perdoará as vossas rebeliões e os vossos pecados. Se abandonardes o Senhor para servir outros deuses, Ele se voltará contra vós, e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito o bem. Não, clamou o povo, porque é ao Senhor que nós queremos servir. Josué disse-lhes, sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para prestar-lhe culto. Somos testemunhas, responderam eles. Agora, pois, tirai os deuses estranhos que estão no meio de vós. Tirai. Os deuses estranhos que estão no meio de vós, e inclinai vossos corações para o Senhor, o Deus de Israel. Muitas vezes, hoje, nessa cultura global, onde a internet nos dá acesso a tudo que tem no mundo, muitas vezes nós nos inclinamos para as coisas que não fazem parte da cultura cristã, da cultura judaica, do nosso único Deus verdadeiro. E talvez em nossas casas encontremos outros deuses, outras divindades. É preciso tirar isso do meio de nós. Tirai os deuses estranhos que estão no meio de vós, que não fazem parte daquilo que nos ensinou Jesus. Buda não é Deus. Deuses
orientais não são nossos. Nosso Deus tem um nome, é uma pessoa. Nosso Deus é Jesus, é o Pai, é o Espírito Santo. E só a Ele serviremos. Então, se na sua casa houver coisas do Egito, pirâmides, eu vejo em muitas casas, tirai os deuses estranhos que estão no meio de vós, porque muita gente acredita que as pirâmides têm algum poder de trazer alguma coisa de boa para as pessoas. Quem nos traz o bem é Deus. Agora você escolhe. Você quer servir a Deus verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo? O Deus de Abraão, Isaque, Jacó? O Deus de Pedro, de Paulo? Ou a deuses estranhos? Eu não sei quanto a você, mas eu e minha casa continuaremos servindo ao Senhor. Vamos continuar a leitura aqui, no versículo 24. Nós serviremos o Senhor nosso Deus, respondeu o povo a Josué, e obedeceremos a sua voz. Desse modo, Josué fez um pacto naquele dia com o povo e deu-lhes em Siquém leis e prescrições. Josué escreveu tudo isso no livro da lei de Deus. Tomou em seguida uma pedra muito grande e erigiu-a ali, debaixo do carvalho que estava no santuário do Senhor. E disse a todo o povo: esta pedra servirá de testemunho contra nós, porque ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Ela servirá de testemunho contra vós, para que não abandoneis o vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua propriedade. E aconteceu depois disso que Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 120 anos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que essas palavras nos levem também a mostrar nossa fidelidade a Deus. Que eu repito a vocês, você encontra no Evangelho. Esse é o nosso Deus, o Deus do Evangelho. E por isso que todos os dias nas missas nós temos várias leituras, mas cada dia é uma leitura, às vezes do Antigo Testamento ou de alguma das cartas, mas o Evangelho é todos os dias, porque é no Evangelho que nós encontramos o Deus verdadeiro, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai e o Espírito Santo. Vamos ao Salmo de hoje, ao responsório. E o responsório de hoje é o Salmo 15. Olha só o que é o título desse Salmo: escolher unicamente a Deus. Não há abertura para outras culturas, como dizem por aí, culturas religiosas, não. Unicamente a Deus. E diz assim o Salmo 15, versículos 1 e 2. É uma oração. Vamos orar então juntos? Deixa eu colocar aqui mais uma vez o fundo musical, para que nos ajude na oração. Guardai-me, ó Deus, porque é em vós que eu procuro refúgio. Digo a Deus: sois o meu Senhor. Fora de vós não há felicidade para mim. Agora o versículo 5. Senhor, vós sois a minha parte de herança e meu cálice. Vós tendes nas mãos o meu destino. Versículo 7. Bendigo o Senhor porque me deu conselho, porque mesmo de noite o coração me exorta. Ponho sempre o Senhor diante dos olhos, pois Ele está à minha direita, não vacilarei. Versículo 11. Vós me ensinareis o caminho da vida, há abundância de alegria junto de vós, e delícias eternas à vossa direita. Amém, aleluia. Escolher unicamente a Deus. Agora é a hora da nossa fidelidade a Deus. Que Deus, esse Deus nosso, é fiel. Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 13. Que alegria, irmãos, agora eu estou colocando em partes o vídeo. Então, aí na descrição tem exatamente o ponto onde está a primeira leitura, onde está o Salmo e onde está o Evangelho. Se você colocar o mouse em cima, vai aparecer escrito em que ponto da leitura você está. Isso a partir de hoje, graças a Deus. Bom, vamos então. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai,
e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mateus 19:13. As crianças. Foram-lhe então apresentadas algumas criancinhas para que pusesse as mãos sobre elas e orasse por elas. Olha a imposição das mãos aqui. Desde os tempos de Moisés, esse gesto de conceder a bênção, de clamar o Espírito Santo, já era usado. E aqui Jesus usa amplamente. Trouxeram as crianças para que pusesse as mãos sobre elas e orasse por elas. Os discípulos, porém, as afastavam. E disse-lhe Jesus: deixai vir a mim estas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. E depois de impor-lhes as mãos, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças. Gente, as crianças, vamos falar de fé e de fidelidade. A criança, o que nós dizemos a elas, elas acreditam. Elas não questionam. Que nós, ao olharmos o Evangelho, não fiquemos questionando: será que é isso? Será que não é? Com o coração de crianças, conforme está colocado na palavra, assim eu creio e sou fiel a essa palavra até o fim. Que nós tenhamos esse coração de criança, onde nós dissemos que isto é assim, eles acreditam que é assim. Então, quando Deus, por meio da sua palavra, nos diz que as realidades são dessa forma, eu aceito com o coração de criança. Sim, isto é assim. Que nós tenhamos a facilidade de perdoar que uma criança tem. Às vezes o pai briga com a criança, ela chora, e dali a pouco ela já está sorrindo de novo com o pai, com a mãe, ainda com as lágrimas nos olhos. Já se reconciliou. Que nós tenhamos a simplicidade das crianças para nos alegrarmos na presença de Deus. A criança é festiva, a criança é alegre. Que nós cristãos sejamos festivos, alegres. Nosso Deus vive, nosso Deus venceu, nosso Deus está na glória, nosso Deus está aqui e agora enquanto nós conversamos. Aliás, é Ele quem fala a nós e fala por meio de nós. Jesus está vivo, ressuscitado. Que essa verdade coloque em nós fidelidade a Deus, como pediu Josué ao povo. Não só a mim, como pai de família, mas a toda a minha casa. Que nós possamos repetir como forma de louvor ao Senhor: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, aleluia. Acredite nisso, porque muitas vezes nem todos da sua casa estão na igreja ainda, mas você vai proclamar como profecia. Ainda que teus filhos não estejam, que teu esposo não esteja, ou tua esposa, diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Bom, vamos aos recados de hoje. Aqui tem um recado da minha mãe, olha, só falando de família. Minha mãe, Eudênia Rebelo, colocou aqui: a cada dia temos descoberto pérolas nas Escrituras Sagradas. Louvo e agradeço a Deus pela inspiração que tem agraciado a você, meu filho, que nos revela toda a joia em cada palavra. Bom é ouvir e alegrar-se todos os dias. Amém. Amém, mãe benção. E a Márcia Ribeiro mandou também um grande amém. E nós estivemos reunidos aqui, irmãos, mais uma vez, nesse vídeo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.